Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao BravaCast, senhoras e senhores, direto aqui de Balneário Camboriú. E aí, dona Paola, tudo bem? Tudo bem, sejam muito bem-vindos ao BravaCast. A gente está muito feliz de estar aqui. É isso aí, mais um episódio super especial pra galera, não é não? Super especial. Hoje é um episódio que, assim, muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas nos procuram, querem saber mais sobre isso, então a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. É isso aí. Mas antes disso, vamos mostrar então a nossa camiseta primeiro. A nossa marca de camisetas, olha só, a Hallandale. A gente vai deixar aqui para vocês o nosso Instagram, o nosso site para você dar uma olhada nos modelos. Tem várias cores, vários modelos. Sim, né? Todas as camisetas são unissex, então tanto para homens quanto para as mulheres. É isso aí. Super estilosas. Não esqueçam, antes da gente começar, não esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho. Pega o linkzinho lá do YouTube, manda pro grupo de WhatsApp dos seus amigos, da sua família, ajuda a gente a divulgar o canal, assim você vai ajudar muita gente, que a gente tem muita informação legal para dividir com vocês aqui. Com certeza, e a ideia nossa, né, é sempre realmente trazer informação de qualidade, informação que vai agregar algo na sua vida, né? A gente não tá aqui só falando do nada, não, você vai aprender coisas muito importantes aqui. E quero mostrar pra galera também, antes da gente começar, o nosso logo novo. Olha só. Olha que lindo que ficou. Que lindo que ficou. É o BravaCast. É um microfone estiloso, né? Muito estiloso. É isso aí. Vamos falar também do nosso patrocinador, da Online Saque. Online Saque. Já queremos agradecer todo o apoio da Online Saque para você, empreendedor, empresa que precisa de um serviço de atendimento ao seu consumidor. Procure a Online Saque. Vamos deixar também o perfil do Instagram deles aqui. Um canal de contato entre a sua empresa e o seu consumidor. Procure a Online Saque, o site vai estar aqui também. Muito beleza? Importante toda empresa ter. Vamos começar? Vamos lá então. Você começa, como sempre eu passo a bola para você. Bom, é verdade, né? Vamos lá. Hoje o episódio vai ser o seguinte: o que você precisa considerar quando você quer morar nos Estados Unidos? Muitas pessoas, para quem não sabe, eu e o Rodrigo, a gente morou nos Estados Unidos por 7 anos e muitas pessoas nos procuram com dúvidas, assim, como foi quando vocês foram morar lá? Como que era a vida lá? Enfim, várias perguntas em relação a como é morar nos Estados Unidos. Então, o episódio de hoje, a gente vai falar tudo para você, o que você precisa saber, o que você precisa levar em consideração antes de pegar suas malas e ir morar lá. É isso. Que muita gente chega para nós e assim pergunta, né? Fala, como é que é lá, né? Dá para ganhar dinheiro? Como é que é a vida? Como é que faz para ir? É só pegar e ir, né? Então, a gente fez um compilado aqui de informações para dividir com vocês. Sim, vai ter informações e um pouquinho da nossa história também, porque a gente se conheceu, para quem não sabe, a gente se conheceu. E aí o Rodrigo tinha a ideia de morar nos Estados Unidos, ele trabalhou um bom tempo numa empresa e tinha uma ideia de ir para os Estados Unidos, tinha um sonho, você foi atrás do seu sonho, né? Fui atrás do meu sonho. É uma história bem motivadora. E foi corajoso também, porque é difícil você largar a sua estabilidade, tudo que você tem, para ir atrás de um sonho. Isso. Então... Para quem acompanhou o nosso episódio número 1, a gente fala muito sobre o profissional do futuro. Né? Exatamente, está aqui no nosso canal. E esse profissional, vamos deixar o vídeo aqui em cima, né, para o pessoal acompanhar, quem ainda não assistiu. E esse profissional, ele tem 10 atributos, né, que a gente já comentou nesse episódio também. Então, voltando nessa época aqui que a gente decidiu ir para os Estados Unidos, inconscientemente eu já tinha um pouco desse perfil empreendedor, porque o que aconteceu, né? Nós acabamos largando tudo para ir para os Estados Unidos, né? A Paola vendeu o carro dela, eu vendi o meu, a gente alugou apartamento, vendemos um monte de coisa, tal. Inclusive a gente casou, né? Conta você. Sim, você. Foi um investimento. Foi um investimento. A gente casou, foi muito engraçado, porque nós casamos, a gente namorou e casou rápido. E quando nós casamos, no dia da nossa festa, tinham vários amigos e convidados e ninguém sabia que a gente ia para os Estados Unidos. E no dia da festa, a gente contou para as pessoas, a gente vai. Todo mundo, nossa, não acredito. Vocês são loucos de ir para lá, mas o que vocês vão fazer lá e tal? E deu exatamente um mês depois do nosso casamento, a gente foi. Dia 29. Nós 29. casamos dia 29 de outubro. E fomos embora dia 29 de novembro. Exatamente. Né? Dia 29 é a nossa data. É um dia especial para nós. E aí, nessa época, tudo começou. E nessa época, muita gente chegou para nós e falou, cara, você é louco, você vai largar tudo, sabe? Você vai deixar tudo aí, sua família, seus amigos, você vai vender tudo, você é louco. Por quê?
nós dois tínhamos um emprego estável, né? Sim. Não tinha por que a gente virar as costas e ir embora, não é certo? Certo, a gente tinha uma vida confortável. É normal, a gente tava, né, indo, Sim, tava sim. indo. Mas eu sempre tive aquela coisa que vinha de dentro, assim, sabe? Que tipo falava assim, meu, vai. E aí aquilo foi se alimentando, foi crescendo, já vinha alguns anos isso, né? Uhum. E aí, quando eu contei pra você, você falou, vamos, né? E aí a gente começou a fazer todo um planejamento pra ir. Porque não é tão simples também, não é? Sim, esse é o primeiro passo. A gente foi, mas não fomos vamos tentar a sorte, vamos ver o que vai acontecer lá. A gente tinha um plano, Sim. a gente juntou dinheiro, a gente se programou para ir, para ficar um tempo lá. E quando nós fomos, a princípio, a gente foi como turista, né? É. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você quer ir morar fora, quer morar em outro país. Hoje a gente está falando dos Estados Unidos, mas você precisa ver como são as leis, como é essa questão de visto do país, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. É uma coisa que pegou muito, assim, pra gente ir, que foi quando eu tive essa coisa que veio de dentro, sabe? De tipo, meu, eu preciso tentar isso. Por quê? O e se, ele vai te corroer lá na frente depois. E o que é o e se? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Então isso me fez ir, assim, sabe? De chegar pra você e falar, vamos largar tudo e vambora, sabe? Você deu sorte que eu falei, vamos. Claro, dei muita sorte. Mas assim, esse e se, ele pega pra mim, sabe? Então, eu tenho um pouco esse perfil de tipo, vamos tentar, vamos pra cima. Porque, cara, lá na frente, daqui 20 anos, eu não quero me arrepender de nada, entendeu? Não, e foi maravilhoso que a gente foi, que você teve essa iniciativa e que eu tive também a iniciativa de concordar, porque foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu lá. Nós aprendemos muitas coisas, a gente viveu coisas que talvez aqui no Brasil a gente não conseguiria viver. Sim. Né? Vieram muitas experiências, a gente até assim estudou outras coisas, nos tornamos outras pessoas, outros profissionais, mudamos de área do que a gente fazia no Brasil. Então, foi muito enriquecedor a nossa experiência lá. Demais. Bom, vamos falar do visto então, né? Então, quando Sim. o pessoal chega pra nós perguntando sobre, e aí, como é que é lá, como é que faz pra ir e tudo mais. Cara, primeira coisa, você tem visto? Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Porque assim, muita gente chega pra nós e fala que, então, mês que vem tô indo pra lá. Eu falo, tá, mas você tem visto? Não, tem um visto de turista. Então, não é bem assim que funciona, né? Por quê? O visto de turista, você pode ficar lá 6 meses legal. Depois, ou você vai ficar ilegal, ou você tem que vir embora. Então, assim, não é muito tempo para você fazer uma vida lá, certo? Certo. No nosso caso, o que nós fizemos? Nós fomos os primeiros 6 meses de turista, até para ver se a gente ia gostar de lá, né? Porque podia ser que a gente chegasse lá e a gente odiasse, né? A gente quis fazer um teste primeiro, né? Vamos Sim. ver onde a gente vai morar, como é que vai ser, tarará, tarará. Isso a gente já tinha se programado financeiramente, já tinha programado onde a gente ia morar, mas nesse primeiro momento inicial nós fomos com visto de turista. Isso. Aí nós voltamos no 5º mês, né? E aí solicitamos um visto de estudante, que é uma forma um pouco mais fácil, né? Mais da gente, acessível de você ir. também, financeiramente, mais financeiramente, fácil. que você fica estudando lá e você fica de forma legal. E aí você pega alguns anos de visto para ficar lá. Foi a forma que nós fomos, certo? Certo. Então, visto, primeiro ponto, tem que ter um visto, tem que se programar. Não é barato, né? Então, por isso que eu falo, tem que se programar. Não é assim, tô indo. Porque você tem que pagar a taxa também do visto, É. né? Você tem que ir no consulado, fazer a entrevista. E aí, se você é aprovado na entrevista, aí que você consegue o visto. Então, Sim. não é tão simples. Aí o próximo ponto é, para onde você vai? Exatamente. Estados Unidos é um país enorme. Você vai para Nova York? Nova York é tipo São Paulo. Né? Uma cidade grande, todo mundo apressado, de terno e gravata, trabalhando das 7 às 8, 9 da noite. Você vai para Miami, onde a gente foi? Miami é Rio de Janeiro. Praia, uma Balneário cidade Camboriú, praia. todo mundo de chinelo, de regata, tal, né? E tem É outro diferente. ponto também, né? Nova York é uma cidade que é mais cara também, né? E fria também, né? Tem o frio, pelo o frio. menos assim, Miami, a gente tava mais... Parece mais Brasil, a questão até
dessa questão de não ter um inverno rigoroso como tem nos outros estados. Sim. É um clima bem parecido com o do Brasil, assim. É. O que é bom, porque a gente não é muito fã de muito frio. Então, por isso que a gente fala que tem que pesquisar as coisas antes de ir, né? Por exemplo, quando você chega lá, você tem que ter um número de telefone, você tem que ter um celular, eu já sei que, tipo, quase todo mundo tem hoje, né? Sim. Mas você tem que ter um número de telefone, porque você precisa ligar para tudo quanto é lugar lá. Se você vai trabalhar lá, você tem que ligar para as pessoas, você tem que ter um telefone lá, você tem que ter um carro lá. Não é obrigatório você ter um carro lá, mas o transporte público lá é bom, mas é lento, não é? É, O ônibus demora para passar, tipo, você acaba perdendo tempo. Isso é, se programe, tenha uma condição financeira para você conseguir. Já olha aqui do Brasil qual é o valor de um carro, se você consegue um carro usado, porque é interessante sim ter um carro lá, principalmente Miami, Orlando também, que a gente morou um tempo lá. Orlando é tudo muito longe, muito afastado, né? Parece que é tudo perto, mas não é. Tem uma rodovia lá. E é tudo muito longe, então é interessante. I-4, eu esqueci o nome. Em Miami, a I-95. I-95, Então, é interessante você ter um carro, porque o transporte público, eles mesmos reclamam do transporte. Sim. Então, um carro é necessário. Não, e carro lá é barato, né? Às vezes com 2 mil você compra um carro lá. Você pode pegar um carro usado, né? Que é o que eu falei. Você pode até já ir vendo, pesquisando aqui do Brasil, um carro usado que esteja em boas condições, que vale a pena, né? Exatamente. Porque chegar lá é um corre, vai pra lá, vai pra cá, tudo, as coisas não são tão perto, então se programe. Isso aí. Você, passa pro próximo ponto aí. Outra coisa que também você já pode ir pesquisando do Brasil é o aluguel, obviamente, né? Você vai pra lá, aonde eu vou morar. E aí a gente entra em outra questão, que também é dependendo muito do estado, da cidade. Por exemplo, Miami mesmo tem lugares que são mais baratos e tem lugares que são mais caros, óbvio. E aí depende da pessoa, né? Aqui não cabe a nós dizer o que é barato, o que é caro. O que é barato para você pode ser caro para mim. Sim. E vice-versa. Então, é uma questão de se planejar. Por quê? Você vai precisar, talvez, dar uma entrada ali, né? Uma entrada para você... Garantia, uma garantia para você poder morar naquele imóvel. Mais alguns aluguéis ali para você ficar um tempo naquele imóvel. Sim. Em dólar. Então, assim, não é barato. Né? E quando a gente foi para lá, o dólar tava R$3. Tava. Né? 3,20, né? Quando a gente foi 2000 e sei lá... Mas tava 3,20, aí eu lembro que ele começou a aumentar um pouquinho, aí ficou 3,50, a gente já ficou, nossa, tá 3,50, já tá muito alto esse dólar, nossa, tal. E hoje ele já tá mais de 5, então ficou mais difícil. Ficou mais difícil, com certeza. Antes era mais acessível, agora... E aí, a gente entra num ponto que é como você vai se manter lá. Porque é o seguinte, se você vai como turista, você tem a questão do tempo, né? Que em 6 meses você precisa ir embora. Sim. Então, aí vamos supor que você arrumou um trabalho e tal. É permitido trabalhar com visto de turista? Não. Não é permitido. Da forma que nós fomos, com visto de estudante, é permitido trabalhar? Também não. Também não. Então, assim, você tem que se planejar quanto a isso. Sim. Né? É bem complicado, É bem porque complicado. você não pode trabalhar. E a gente o visto também... de estudante é para você estudar. Sim. Né? Sim. Desculpa, eu te cortei, vai lá. E o visto de trabalho é um visto mais complicado de se conseguir, né? Eu tenho a impressão que as pessoas também acham que é fácil, assim, então eu vou falar para tal empresa me contratar, mas por que vocês não pediram para minha empresa te contratar? Mas por que não sei o quê? Porque não é assim tão fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Assim, então... nós não somos especialistas nisso, mas assim, pelo que nós pesquisamos, na época que nós estávamos lá, o visto de trabalho é um visto onde uma empresa de lá vai te chamar para te contratar para a empresa deles lá nos Estados Unidos, só que você não pode ser qualquer pessoa. Você tem que ser o cara. Você tem que ter artigos em revistas internacionais, você tem que ter publicações, você tem que ter mestrado, doutorado. Então, assim, não é qualquer pessoa que eles vão contratar. Não é tão simples. Não dá para fazer um esquema. Me contrata aí, que não sei o quê. Lá não tem esquema. É preto no branco, meu.
Não é tão simples. Tem uma série de requisitos que você precisa cumprir, tanto a pessoa quanto a empresa, para falar por que eu quero contratar o Rodrigo e não um americano daqui. Isso. Né? Você tem que provar por que o Rodrigo é mais interessante do que qualquer americano que já mora lá. Exatamente. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples assim. E a imigração checa tudo. Assim, não é simples. É por isso que eu fico assustado quando as pessoas chegam para mim e falam assim, então, você morou lá, né? Eu falei, morei. Então, eu tô indo pra lá mês que vem. Eu falo, legal, mas como é que tá? Você já tem visto? Como é que tá a programação? Não, eu tô vendo, acho que eu vou lá mês que vem e tal, ficar um tempo lá, vou ver. Eu falo, beleza. Não, boa sorte, tá ligado? Mas assim, tem que ter um planejamento. Por quê? Quando nós estávamos lá, você lembra o tanto de pessoas que voltaram pro Brasil, que perderam tudo, que investiram dinheiro, sabe? Que trocaram real para dólar, que não é fácil. Hoje, 5 mil reais dá $1.000. E $1.000... faz assim, voa. Não, quando a gente estava lá, que foi um pouquinho antes da pandemia começar, a gente já via alguns casos de brasileiros que foram para lá, que tiveram que voltar, que infelizmente não conseguiram ficar lá, não deu certo e tal. E com a pandemia isso se agravou mais ainda, né? Porque as pessoas, de repente tudo ficou fechado, as pessoas tiveram que parar de trabalhar, então ficou mais difícil ficar lá, né? Sim. E agora com o dólar também a 5 e pouco também tá mais difícil, né? E o que nós fizemos lá, Mas pessoal? a nossa ideia, só um parênteses, a nossa ideia não é desanimar ninguém, tá? A gente tá falando aqui a real. Sim. Porque, como eu falei, a ideia dos nossos vídeos é sempre passar algum tipo de informação, é ajudar vocês com alguma coisa. Então, a gente sempre recebeu pergunta de como era morar lá, de o que precisa, como é o planejamento, o que vocês fizeram e tal. Então, a gente, como o Rodrigo falou, não somos especialistas, mas a gente está contando, assim, a nossa história, o que a gente fez, né? Então, a gente juntou dinheiro, se programou, a gente já sabia onde a gente ia morar. Enfim, as coisas depois foram acontecendo lá, né? Sim. Quando você está lá também as coisas acontecem. Basta você também ter força de vontade, ter empenho, correr atrás. Porque quando você corre atrás, as coisas acontecem também. Exatamente. As coisas acontecem, mas assim... Só esse parênteses. E aí, vamos mudar um pouquinho agora, porque o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, eu conheci aqui no Brasil, aliás, e aí quero mandar um abraço para eles aqui, depois até vou mandar esse vídeo para eles aqui, mandar um abraço pro coach Rubens Gomes e Dora Rodrigues, que moram lá em Orlando. Nós conhecemos eles lá em Orlando, né, pessoalmente, saímos para jantar com eles, e nessa noite eles falaram para Paola, por que você não compete? Por que você não compete no fisiculturismo, na categoria biquíni? E aí, a Paola começou a se preparar. É verdade. E teve toda uma série de vitórias em campeonatos lá. Inclusive, nós separamos umas fotos dela aqui, nós vamos passar aqui no telão. Quando a Paola competiu. Olha lá, isso aqui das competições que ela ganhou. Olha lá. Olha lá, nós dois. Sou eu segurando a campeã. Olha lá, que legal. Que bonita. Bons tempos, bons tempos. Paola fez um trabalho incrível lá. Muito legal, né? E é verdade. Foi o coach Rubens o primeiro que falou que eu tinha o perfil, assim, né? Que eu deveria competir. E é por isso que eu falo, isso aconteceu, assim, talvez no Brasil isso não aconteceria, porque o fisiculturismo está crescendo muito agora aqui no Brasil. Mas há 3, 4 anos atrás não era tão grande aqui. Era maior lá, né? Sim. Então lá tinha muito campeonato na categoria biquíni, que foi a qual eu fiz, né? Que eu ganhei algumas medalhas. Olha lá as medalhas. Tenho muito orgulho. Foram 7 campeonatos e a Paola ganhou 5 em primeiro lugar. Então, pode-se dizer que foi uma excelente carreira aí, né? Quem sabe eu continue. Carreira não está encerrada. Não está encerrada de forma alguma. Então, isso foi uma coisa que foi possível também por a gente morar lá. Porque quando a gente estava aqui no Brasil, eu não tinha essa ideia, nem pensava em competir, em nada disso. Aliás, no Brasil se falava muito pouco sobre isso. Se falava mais sobre o bodybuilding, homem, cara fortão, grande Sim. e tal. E lá que a gente foi descobrir que tinha essa categoria biquíni, em Miami, tinha muitos campeonatos. Então, aí abriu uma nova porta para nós. Por isso que eu falei, você tem que ir também com a mente aberta e ver as oportunidades que vão aparecer. E quando aparece a oportunidade, você tem que estar com a mente aberta e agarrar essa oportunidade. Né? Quando ele falou isso pra gente, a gente já treinava, já gostava do estilo de vida. A gente falou, bom, por que não? Vamos tentar.
o máximo que pode acontecer é não dar certo. É isso. Né? E a vida é assim, vamos tentar. O pior que você vai ouvir é não. Então a gente tentou e deu certo. Deu né? certo. Deu muito certo. Deu muito certo. Você mandou muito bem lá. Obrigada. Vamos falar de um outro ponto? Não, antes disso, nós precisamos voltar depois, né? Nós precisamos voltar, então você deu um tempo nas competições, certo? E foi aí que a gente começou a crescer também, né? A visualização no nosso perfil no Instagram, porque aí a gente começou a falar cada vez mais de fitness, a gente começou a fazer a consultoria online, de treinamento, de alimentação. Foi aí que começou a crescer, porque todo mundo começou a ver esse resultado que a gente estava tendo, né? E a procura começou a ficar maior. E lá presencial também, que aí todo mundo queria treinar com o Rodrigo. Sim. Que eu que treinava a Paola, né? A preparação da Paola foi feita com o coach Fabiano Ren. Quero até mandar um abraço para ele também. Grande abraço, Fabiano, que ajudou a gente lá em toda a preparação da Paola. E eu estava no dia a dia nos treinos da Paola. Então a gente fez uma equipe muito legal assim na preparação. Uhum. E a Paola, como eu já falei, ganhou os campeonatos lá, foi uma época muito legal. Mas se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esse assunto em específico, deixa aqui nos comentários, comenta aí que a gente arma um episódio só para falar disso, das competições. Eu ia adorar, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que eu posso falar várias coisas, assim, de como é uma preparação e até dicas, assim, de disciplina, de motivação, porque realmente mudou muito, né, a nossa cabeça em relação a tudo. Não só em relação ao fitness, né, ao bodybuilding, mas na vida. Lição pra vida. E aí também, voltando a falar do... e aí o Rodrigo começou a ter muita procura, né? Sim. Por ele. Por sua causa, porque eu tava como atleta que ganhava tudo. Aí minha agenda encheu, explodiu. E aí ele começou a dar muitas aulas lá, né, Sim. como treinador, e também da nossa consultoria online. E essa era uma forma que a gente pensava em talvez conseguir o visto, como o visto de atleta. Exato. Mas aí aconteceram coisas, eu precisei fazer uma cirurgia, a gente precisou voltar para o Brasil. Então esse plano ficou ali guardadinho na gaveta. Mas era um plano que você pode consultar um advogado. É interessante você saber quais as opções de visto que tem, de repente você se encaixa em uma, né? Exato. Se você tem os requisitos aí, é só entrar em contato com o advogado e começar o processo, né? Exatamente. Então vamos falar de um outro ponto agora aqui, que é saúde. Saúde. A saúde lá, parece que a gente está desencorajando a galera, né? Mas é que a gente está sendo realista, né? A gente está avisando e assim, a gente está contando a nossa realidade. Pode ser que de outras pessoas tenha sido diferente, mas essa foi uma realidade nossa, né? Então, a saúde lá é muito boa, é excelente, né? Mas, por exemplo, lá eles não têm o SUS. Então, tudo que você precisa relacionado à saúde é pago. Então, você tem que ter um plano de saúde. Tem gente que não tem condição de ter um plano de saúde, né? Nós não tínhamos, a gente não fez, aí eu fui fazer um plano de estudante, aí acabamos não fazendo, a gente foi levando assim, e aí um dia eu precisei ir no hospital com uma infecção no ouvido, você lembra disso? Lembro. Aí eu fiquei no hospital, sei lá, meia hora, né? Sim. A moça falou, não, isso aqui é uma infecçãozinha, tal, toma isso aqui, não sei o quê. Eu falei, tá bom, $1.000. $1.000. Não, e gente, $1.000, assim, é muito dinheiro, porque o que acontece? O dinheiro lá, ele rende muito. Muito. Então, você vai no mercado, você gasta $100, você compra bastante coisa. Você vai no restaurante, você gasta $100, tipo, é um valor considerável, $100, sabe? Sim. Então, você gastar 1.000, você fala, meu Deus do céu, é 1.000 bastante. com um negocinho que eu poderia ter tomado remédio. Enfim. Precisei do médico, tudo, mas assim, a gente não sabia, né? Então a gente tomou um susto, né? A mulher falou $1.000. Eu falei, caramba, que isso? Porque graças a Deus a gente precisou poucas vezes da saúde. Porque o que a gente fazia? Já vou deixar essa dica para você. A gente aproveitava quando vinha para o Brasil e fazia os nossos exames aqui no Brasil. Fazia todo um check-up aqui no Brasil. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. A gente vinha uma vez por ano e já fazia o check-up aqui. Para nós, financeiramente, valia a pena vir para cá, fazer aqui, mesmo que tivesse que pagar algum exame, ou mesmo que tivesse que pagar todos os exames, pagar todos os exames de sangue, ultrassom e tal, aqui ainda valia mais a pena do que fazer um seguro para nós dois lá.
naquele momento, né? É o que o Rodrigo falou, depende da situação financeira de cada um, tal, mas assim, aqui as coisas não são fáceis, né? Também, no momento, a gente não conseguia pagar 2 convênios, enfim. Sim. Então, quando a gente veio para o Brasil, a gente fazia os nossos exames aqui, né? E lá também tem o tal do deductible, né? O deductible é a taxa. Por exemplo, você tem um plano de saúde, certo? Aqui, se você tem um plano de saúde, ele atende X laboratórios, X hospitais. Então, você vai lá, você apresenta seu convênio e você não tem que pagar nada a mais por isso. Esse deductible lá, você tem que pagar uma taxa a mais, mesmo usando o hospital que o convênio indica, Sim. certo? Então, se você tem um bom convênio, o seu deductible é menor. Se o seu convênio não é tão bom, você vai usar o hospital e você vai pagar uma parte maior em dinheiro lá. Então, assim, até isso também não é tão simples, né? Como isso funciona na prática. Aqui, você tem o seu convênio. Normalmente, você vai no médico, numa consulta, você não paga nada por essa consulta, porque já está incluso no convênio que você está pagando. Isso que o Rodrigo falou do deductible por exemplo, você precisa ir numa consulta. Supondo que a consulta seja $100. O convênio paga essa consulta, mas mesmo assim você paga uma taxa. Você paga $20 por consulta ou 50 por consulta, aí depende do plano que você fez. Seria isso, né? É isso aí. Explicando melhor. É isso aí. Então, saúde, para quem está pensando em ir, é bom já ir zeradinho, né? Se tiver alguma emergência lá, aí você precisar, mas assim, é bom já ir com tudo certinho, né? Pode ter um seguro de saúde também, né? Aí tem que pesquisar melhor como funciona. Ter um seguro de saúde que funcione lá. É interessante ter, porque assim, se você precisar de algum procedimento lá, uma cirurgia de emergência, vai sair muito caro. É bem caro, que nem esse episódio do ouvido dele foi $1.000. Cirurgias, tudo, chega a custar $20, $30 mil. Então, assim, é muito caro. Então, tem um seguro de saúde, ou se programe, ou faça esse check-up para você ir zerado. Você sabe que os americanos, eles evitam usar o serviço de saúde lá, né? Os que não têm seguro-saúde, eles evitam usar. Porque, cara, às vezes você perde muito, perde não, mas assim, você gasta muito dinheiro, entendeu? Com saúde. Então, os caras não vão. E aí, se tem alguma coisa, a coisa vai se agravando. Já ouvi muita história nesses anos que a gente ficou lá, o pessoal falou, não vou, porque se eu for, eu vou gastar, isso você falou aí, $20, $30 mil, entendeu? Então, sim, é um absurdo. Deixa quieto. É muito caro, assim, é surreal. Não vou ver, então deixa. Sim. Isso aí. Beleza, então nós colocamos outro ponto aqui, que é, se você não vai como transferência de empresa, é comum você ver pessoas que saem aqui do Brasil, por exemplo, advogados, né? Pessoas que têm uma profissão um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ou empresários. Às vezes, assim, a pessoa tem uma profissão aqui no Brasil, ela tá bem estabelecida, até como foi o nosso caso, como foi o seu caso, né? Que você já tinha uma profissão, uma carreira aqui, né, bem estabelecido, e aí as pessoas vão para lá, só que lá você não consegue o mesmo cargo que você tem aqui, né? Então, às vezes, você precisa segurar e talvez fazer outros trabalhos que aqui normalmente você não faria. Isso é muito comum lá. A gente vê as pessoas, então, que às vezes são empresários, têm empresa aqui e vai fazer outros tipos de trabalho, né? Trabalho com casa, que é muito procurado, tipo pintor. Mulheres são muito procuradas para fazer faxina, para fazer unha, manicure, é difícil encontrar lá, né? Então, manicure, cabeleireiro, tem muito brasileira que faz cabelo lá. Então, você vê que as pessoas... É o que eu falei de novo, você tem que ter a mente aberta, né? Para você ir, talvez, trabalhar em outra área que não seja da sua profissão. Isso. Então, às vezes, você tem que ir fazer outro tipo de trabalho. Por exemplo, tem muito pintor, tem muitas mulheres que fazem faxina, que faz a unha, faz cabelo... Porque você fazendo isso, você consegue ter uma renda boa, que você consegue ter uma vida boa lá, né? Exatamente, eu ia falar isso. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Não. Porque as pessoas às vezes não fazem a mesma tarefa, a mesma função que fazia aqui no Brasil, mas lá fazendo essas outras coisas, que você citou agora como doméstica, pintor, fazer outras funções, mas você consegue ter uma vida boa, porque lá eles pagam bem. O serviço lá é uma coisa muito cara. Então, se você precisa de alguém para te ajudar, é uma coisa muito cara. Que nem a gente sempre vê em filmes, né?
o cara mesmo corta a grama da casa dele. Aqui você tem o cara que corta a grama, por exemplo, né? Lá o cara corta a grama dele. Por quê? Se ele for chamar alguém pra cortar a grama pra ele, ele vai pagar uma puta grana. Né? Tudo que é serviço é caro. Tudo que é serviço é caro. Então você vai trocar, sei lá, qualquer coisa na sua casa, instalação, sei lá, você comprou qualquer coisa, geladeira. Uma vez a nossa geladeira quebrou, lembra? Aí você tem que chamar o cara, o técnico, pra vir na sua casa arrumar a geladeira. Tipo, eu não manjo de geladeira. Eu falei, e agora? Não você tá tem gelando, que pagar, o que eu vou não fazer? tem jeito. Vou chamar o cara. E aí cobra por visita. E acho que a visita pra ele vir ver o que era a geladeira era tipo $200. $200. O cara viu, arrastou ela assim, mexeu no negocinho e falou, tá pronto. Eu falei, não, você tá brincando. $200 pra isso, sabe? Tipo... acontece essas coisas que a gente não entende de geladeira, então tem que pagar. Mas, assim, realmente, tudo que for de serviço... Então, até por isso, assim, unha, cabelo... As mulheres lá dificilmente fazem a unha toda semana. Aqui no Brasil tem mulher que faz a unha toda semana. Lá não, você faz a unha, fica um mês com a unha. Porque realmente é mais caro. Serviço de depilação, o que mais? Tudo que for serviço que você precisa chamar alguém... É mais caro, então assim... Aí as pessoas aproveitam, Aí o que acontece? O próprio americano não quer trabalhar com isso, ele não quer fazer esse tipo de serviço. Então tem uma demanda grande de pessoas que querem contratar esse serviço, paga-se bem, o próprio americano não quer fazer, então os estrangeiros acabam fazendo esse serviço. E quem faz bem se dá muito bem. É isso aí. Né? Acaba por indicação, por exemplo, a pessoa que faz a unha muito bem acaba recebendo indicação. Quando você vai ver a agenda dela tá lotada, ela ganha bem por isso. Consequentemente, ela tem uma boa vida lá. Isso. Né? Ela consegue ter um bom carro, ela consegue pagar o aluguel de uma casa num bairro legal. Né? Ela consegue comprar roupas de marca, porque até as roupas de marca não são tão caras. E lá tem lojas de departamento. São muito baratas. Tem lojas de departamento que você vai, às vezes você encontra camiseta da Nike, camiseta não sei o quê, por $15, sabe? Então, assim, dá para você ter uma vida confortável desse jeito. Os serviços são caros, mas você ganha bem também. Exato. Né? Então, assim, é caro, mas você ganha bem. Aí você tem que escolher se você prefere guardar o dinheiro e você mesmo faz, ou você chama alguém. Então, assim, não é só... Parece que a gente tá falando só ponto negativo, Não, mas esse é um ponto positivo. Você ganha bem porque, também. Às vezes, aqui, num trabalho como esse, você não consegue se manter muito bem. Talvez uma manicure hoje, aqui no Brasil, ela não consiga, assim, pagar o aluguel, comprar um carro, a comida, tudo isso. Ela ganha muito pouco, o dinheiro não rende. Agora, você chega lá e você é uma manicure lá, onde o serviço é caro, onde o seu dinheiro rende, e você tem uma agenda lotada, você tem procura por isso, você consegue ter uma vida boa. E outra então, coisa... tem esse ponto, assim, esse é o American Dream também. Sim. Né? E outra coisa que tem muito lá é a tip, né? Que eles ganham também, né? Quem presta serviço, né? Tem muito tip. Então, quem já foi pra lá, né? Sabe do que eu tô falando, né? Você vai num restaurante, você vai em qualquer lugar lá, você tem que deixar uma tip. Que é o quê? É uma gorjeta, né? Então, qualquer lugar que você vai, já tem os 10%, né? Que lá é mais, acho que é 18, 15, acho que depende, né? Você escolhe ali. E eles deixam sempre um a mais. Então, se você presta serviço em algum lugar, se você é garçom, manicure, alguma coisa assim, você sempre ganha um extra. Então, a coisa é cara, mas você também ganha a sua parte, né? O legal deles, dessa mentalidade, é que assim... se você vai num restaurante, por exemplo, os próprios americanos, eles sabem que o garçom ou a garçonete não ganha tão bem. O salário é baixo. Então, eles mesmos têm essa consciência em dar a tip para ajudar aquele garçom ou aquela garçonete. É muito legal. E isso é muito legal, porque eles falam assim, a gente sair às vezes com americanos para jantar e eles falam assim, não, mas a gente entende que a hora, porque lá é tudo por hora, né? A hora tal paga muito pouco, então a gente faz questão de dar tip e tal, e se você atende bem, você ganha uma tip melhor ainda, que eles reconhecem, eles falam, nossa, ela me atendeu muito bem, então vamos dar uma tip legal, tal, eles reconhecem isso. Legal, né? Isso, né? Isso é bem legal. A gente não tem aqui esse hábito, né? Porque normalmente já vem na conta os 10%. Lá, além de vir a porcentagem, você dá essa tip se a pessoa te atendeu muito bem. Então essa é uma dica pra galera que tá assistindo a gente. Se você for pra lá, não deixe de dar a sua tip.
Não deixe, já Porque saiba. a gente já viu o garçom saindo correndo atrás dos clientes brasileiros que falando, não vou deixar essa tip, não sei o quê, e foi embora. O garçom vai atrás de você e fala assim, eu te atendi mal? Por que você não me deixou tip? Por que você não deixou tip, né? Então, é meio que uma, assim, falta de educação se você não deixar tip, né? É bem rude, assim, é falta de educação você não deixar. Se você não deixar, quer dizer que o serviço da pessoa foi muito ruim, que ela não mereceu. Do contrário, você tem que deixar. Então, outra dica, quando você for para um restaurante, já tem em conta que você vai pagar um valor a mais. Você vai pagar a porcentagem, mas deixar uma tip. É isso aí. Bom, vamos seguir adiante. Você fala inglês? Você fala inglês, Paola? Yes, I do. Eu também. Eu aprendi. Eu já sabia um pouco lá, antes de ir para lá. E aí eu aperfeiçoei. Nós ficamos 7 anos lá. Eu treinava brasileiros e americanos também. Então, a gente vivia falando inglês lá no nosso dia a dia. Então, aprendi inglês. A Paola sempre mandou muito bem no inglês. Ela já sabia, só aperfeiçoou lá. Mas é uma coisa muito importante também, né? Porque lá, né, você tem que se virar, você tem que conversar com as pessoas. Então, você tem que saber pelo menos o mínimo. Você vai aprendendo no dia a dia, mas você tem que saber o mínimo, pelo menos, né? A hora que você chega ali, o avião pousou, a aeromoça já é inglês, já, e aí? Você chega ali na imigração, como é que faz? Welcome to United States. Welcome to Miami. É isso aí. Mas assim, isso de falar inglês, a gente conheceu muitos brasileiros lá e o que acontece, principalmente Miami, tem uma comunidade latina muito forte. Então, tem muita gente, assim, da Venezuela, enfim, de outros países que não falam inglês. Você encontra muitas pessoas que moram lá há 20, 30 anos que não sabem falar inglês ainda. Eu ficava até meio chocada. Eu falava, nossa, mas como uma pessoa mora aqui há 20, 30 anos e não sabe falar, não sabe pedir uma comida no restaurante? Justamente por quê? Porque lá tem muitos latinos, fala-se muito espanhol lá em Miami. Até a gente ia em alguns lugares e falava, não hablas espanhol? E eu não hablo espanhol. E eu preferia falar inglês. Eu tentava um portunhol ali, dar uma enrolada, mas assim, não ficava legal, ninguém entendia nada. E assim, eu acho interessante, se você vai morar lá, você saber o mínimo, né? Você tentar aprender a língua do lugar, até para você ter isso como experiência. Tipo, aproveita o máximo do lugar, aproveita a oportunidade que você tá tendo de morar lá. Sim. Aproveita, porque hoje em dia é essencial você ter inglês. É o mínimo, é o básico. Já não é mais um diferencial. Eu falo inglês. Não, hoje em dia o mínimo é você falar, sabe? E falar inglês é um dos atributos do profissional do futuro. Exatamente. Então, se você é um profissional do futuro e assistiu o nosso episódio número 1, você já sabe os atributos do profissional do futuro. Hoje em dia, você é obrigado a falar inglês. Exatamente. Tem muitos artigos em inglês, tem muitas coisas em inglês. A sua pesquisa no Google, ela fica muito mais vasta quando você sabe inglês. Você não precisa pesquisar só coisas em português. Né? Então, hoje nós lemos, por exemplo, livros em inglês. Né? Às vezes eu procuro algumas coisas em inglês. Então, é muito bom você ter essa habilidade. Né? E outra coisa que eu acho interessante, quando você pensa em morar em outro país, quando você pensa em morar fora, tenta fazer parte da cultura daquele país, sabe? Esteja com pessoas que são de lá, que moram lá, para você aprender, para você ter mais experiência, para você voltar com uma bagagem mais rica. Porque o que adianta? Nós conhecemos muito brasileiros que vão para lá e eles ficam só na comunidade entre eles. Então, assim, não aprendeu uma frase em inglês, não aprendeu nada sobre a cultura, porque chegou lá, ficou rodeado de brasileiro, vive naquele mundinho, porque lá tem bastante brasileiro, né? Então fica só naquele mundinho. Eu não acho isso interessante, acho legal você ir para lá, você conhecer, você sabe, aprender a língua, ver como eles são, porque tem muitas pessoas que criticam os americanos, mas eles têm muitas qualidades, sabe? Eu gosto bastante. Entendeu? Nós fomos muito bem recebidos lá, a gente não tem o que reclamar, nunca ninguém nos tratou mal. Zero. Tem algumas histórias por aí, mas conosco nunca nada disso aconteceu. De, tipo, preconceito, essas coisas, sabe? Aliás, receberam sempre a gente super bem, Muito falavam assim, vocês são brasileiros, que legal e tal, como é que é lá, não sei o quê. Então, a gente teve, assim, um envolvimento com os próprios americanos, aprendemos isso, de como eles são educados, prestativos. Práticos, né? Práticos, eles veem que o outro ganha menos, eles ajudam. Isso é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, que eles são práticos, rápidos, tudo funciona lá, é tudo rapidinho, sabe? Eles já têm os processos desenhados.
Então aqui parece que a coisa é um pouco mais burocrática. Às vezes você precisa ir no ganha-tempo, tirar um documento. Você tem que falar com 3 pessoas, espera na fila. Aí você fica lá, aí você aguarda mais um pouquinho. Aí a moça demora para ir lá. Aí você volta para buscar o documento. Depois de uma semana... Mano, lá sai na hora. Os caras são pum, em meia hora você pegou o documento e foi embora. Né? Às vezes a gente até tem alguns exemplos, né? Que às vezes a gente chegava no lugar, começava a explicar a história, a mulher falava assim, Sir, how can I help you? Já era. É tipo, vá direto ao ponto, entendeu? Que eu já vou te ajudar. Sim. Aí a gente falava o que precisa, ela, ok, imprimiu, tá, te dou na mão. Eu falei, não é possível. Não é possível que já acabou. Né? Porque a gente estava acostumado, né? Que aqui no Brasil as coisas demoram um pouquinho mais, um pouco mais burocrático e tal, mas lá é papum. Né? Isso é muito bom e a gente aprendeu muito com eles, assim, porque a gente também teve uma empresa lá. Se vocês quiserem, a gente até pode falar mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Pausa, deixa o seu like, segue a gente no canal, manda para os amigos, que isso vai ajudar muito a gente a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Vocês estão vendo que a gente está abrindo a vida aqui, hein? Esqueci o que eu tava falando. Não tem problema. Vamos seguir. Que assim, que eles, a gente teve uma essa empresa praticidade. lá. Que a gente teve uma empresa lá, que a gente pode até falar mais sobre isso. Então, a gente precisou ligar para muitos fornecedores, fazer negócios, entrar em contato para resolver as questões da empresa. Documentação, e a gente ficou coisas... impressionado em como as coisas rodavam, como era mais fácil, como já era direto ao ponto. Quando você liga para alguém, hoje você fala aqui no Brasil, oi, bom dia, tudo bem? Fulana, você pode me ajudar com um negocinho, tal, que eu tô precisando, mas, eu não sei, será que você consegue ver para mim? É assim, lá ela já é direto ao ponto, how can I help you? This is this. Tipo, ou checa no website que lá tem todas as informações. E meio que você se vira, sabe? Então, e a gente aprendeu, não que isso seja ruim. É diferente e a gente até gostou. Eu vejo um lado positivo nisso, que não tem, assim, o famoso jeitinho brasileiro. Não tem. Aqui a gente quer dar o jeitinho, quer ver se conquista a pessoa na lábia e tal. E lá a gente percebeu que até nas ligações a gente já queria ser mais simpático e tal, mas eles não perdem tempo, nem na ligação. É papum, o que você quer, o que você precisa, próximo. E foi super simples também para a gente abrir a empresa e fechar a empresa, né? Que aqui no Brasil eu sei que é meio complicado para você abrir, tem um monte de coisa para fazer, um processo meio chatinho aí de fazer. E para fechar, depois que a gente voltou para o Brasil, eu fechei a empresa estando aqui no Brasil. Né? Eu contratei um contador de lá, conversei com ele e tal, tudo, e preciso fechar a empresa, fechei por telefone, entendeu? Então, né, uma coisa simples, né? Não precisava estar lá para assinar, para não sei o quê, em cartório, não precisou de nada disso. Sim, muito mais prático, isso é uma coisa legal. Bom, vamos falar do American Dream, então. Existe o American Dream, na sua opinião? Ainda tem aquela coisa que você vai para lá, você vai fazer muito dinheiro, você vai morar na Califórnia, vai surfar o dia inteiro, vai ter aquela vida maravilhosa. Olha, eu acho que, assim, para algumas pessoas ainda existe. Porque eu estando lá, eu fiz parte de algumas comunidades, assim, de Facebook, né? Que é até uma dica para vocês, tá? Outra dica valiosa. Olha quantas dicas a gente está dando nesse episódio. Faça parte de grupos de Facebook. Então, tem lá brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros em Miami e tal. Você consegue bastante informação lá. Às vezes as pessoas querem, de fato, ajudar. E tem umas pessoas assim, nossa, tô precisando ganhar dinheiro, acho que eu vou para lá. Vou trabalhar com não sei o quê, eu vou para lá, o que você acha e tal. Então, ainda acho que tem essa coisa do American Dream, de que lá vai ser super fácil e que você vai para lá, você vai ganhar muito dinheiro e que você vai ser rico e tal. E não é bem por aí, né? Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Acho que assim, quando você trabalha e se esforça, como a gente conversou antes, você consegue ter essa remuneração, que você consegue ter uma vida muito boa. Talvez fazendo outra função, não sua profissão, mas como a gente mencionou antes, outras funções, você consegue ter uma vida legal, você consegue pagar um bom aluguel, você consegue ter suas coisas. É fácil? Não é. Mas se você se dedicar, você consegue ter uma vida legal. Eu acho que é questão de planejamento primeiro. Você tem que se planejar. Se der para ir, como a gente fez, vai, fica um tempo, né? Não sei se tem uma família, tal, no caso fomos nós dois, mas às vezes vai, não sei, o pai fica lá um tempo para ver, achar as coisas onde vai morar, não sei o quê, sabe? Depois leva a esposa, os filhos, não sei o quê.
E eu acho que é questão de planejamento, sabe? Se planejar tudo direitinho, eu acho que dá certo sim. Eu acho que é muito válido ir pra lá. Eu acho válido, assim, a gente viveu uma experiência maravilhosa lá, muita coisa aconteceu na nossa vida, a gente conheceu pessoas que a gente nunca achou que fosse conhecer, eu participei de campeonato, assim, a gente teve muitas experiências que aqui a gente talvez não conseguiria ter. Pra quem curte o bodybuilding aí, eu treinei com o Jay Cutler lá. Eu ia falar isso agora. Né? Então nós estávamos lá na academia onde eu trabalhava e aí eu liguei pra Paula e falei, vem pra cá que o Jay Cutler tá aqui treinando sozinho. Eu parei ele no meio do treino, comecei a conversar, tá? Ele chamou, a gente fez uns exercícios juntos ali, ele deu umas dicas. Então assim, pra quem curte, né, o fisiculturismo, a gente tem até foto com ele, a Paula tirou foto com ele, conversamos com ele, foi muito legal. Muito simpático. Então é isso, a gente conseguiu conhecer pessoas, viver coisas que aqui a gente não conseguiria. Aqui a gente não viveria. Fora que, assim, principalmente Miami é muito bonito, dá para você aproveitar muito, tem muitas praias. Então, acho que, assim, resumindo todo o nosso episódio, é assim, se você tem um sonho, vai atrás. Vai, se planeje, não fique com aquele e se na cabeça. O e se é terrível, meu. Pensa direitinho, mas vai, faça acontecer, nem que você vá primeiro, fica um tempo para fazer o teste, se você vai gostar ou não, se adaptar ou não. Mas isso é outra coisa também, já vou fazer um parênteses. Esse período de teste é totalmente de você morar lá diferente de você morar lá durante anos. Muito. Você pode fazer o teste, tem gente que vai lá, fica uma temporada, 1 mês, 2 meses. É diferente de você ter uma vida lá, né? Diferente. De você ficar anos e falar, eu vou ficar aqui. O pessoal fala assim, eu já fui, fiquei lá 15 dias, ok. Mas morar é totalmente diferente. Quando você mora, que a gente ficou 7 anos lá, então... É totalmente diferente. Quando você vai para passear, você vai com um pouco mais de dinheiro, você vai para passear, você vai lá no, por exemplo, Orlando, vai para Disney, não sei o quê, Miami, vou lá para praia, ficar o dia inteiro deitado. Meu, essa não era a nossa vida lá. No dia a dia... Ia, tipo, difícil ir pra praia lá. A gente ia, mas assim, não é, tipo, né, as pessoas pensam que você mora em Miami, você fica o dia inteiro deitado na areia lá. Não é assim, meu. Rola isso. Você mora em Miami, então você tá tranquilo, você tem grana e tá tudo bem. E não é bem assim. É batalha, é batalha. É batalha. Mas a nossa forma não é... A gente não tá aqui pra desencorajá-los, mas pra falar, se planeja, siga o seu sonho. Se você tá afim de fazer isso, se tem aquela intuição, aquela vozinha no seu coração, falando vai, tenta, tal, começa a se programar, pesquisa e vai. Porque vale a pena você ir também, por mais que você vá, fique 1 ano, aprenda inglês, se torne um profissional melhor, né? Seja como um profissional do futuro, com várias habilidades. Lá tem muitos cursos que você pode fazer, melhorar o seu inglês, sabe? A gente também fez curso de nutrition coach, fizemos curso de training, vários cursos de training, by the way, eu ia falar. Então... É legal para você ir e você evoluir, sabe? Evoluir como pessoa, como profissional, até para você se virar sozinho, né? Aqui as coisas são mais fáceis. De repente você tá num outro país, com outra língua, que você tem que se virar. Você tem que fazer acontecer. Você não conhece ninguém. Sim. E nós estamos falando especificamente de Miami, que foi onde nós moramos, né? Mas assim... E lá a cultura é muito parecida com a nossa, né? O pessoal gosta muito de festa, é mais animado, Miami é calor. Então, assim, é uma coisa, assim, é um estado, né? Muito legal pra uma cidade, né? Uma cidade. Estado da Flórida. Ixi, depois corta isso aí. Mas já vou até deixar avisado pro André aí que... Não, André, deixa isso daí. Olha a merda que eu falei aqui, mano. Estado, cidade, vai, vambora. Então, vou voltar, tá? Nós estamos falando de Miami porque foi aonde nós moramos, né? Uma cidade muito bonita, uma cidade onde tem muita festa, o povo é muito festeiro, é muito calor, então parece muito com o Brasil, né? Mas assim, se você vai para o interior do Alabama, por exemplo, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então tem que ver bem assim para onde você vai. Mas assim, olha, resumindo... Só um parênteses sobre isso. Lembra que a gente morou em Orlando também uma época. E mesmo Orlando, quando é ali mais um pouco afastado, assim, que não é ali perto da Disney, é um pouco mais afastado, já tem um pessoal que eles chamam de rednecks, né? Sim, sim. Que é um pouco um pessoal mais patriota, mais cabeça fechada,
né? A gente não chegou a ter contato com essas pessoas. Como eu falei, nunca ninguém tratou a gente mal, nada disso. Mas, assim, já é um pessoal mais reservado, que não gosta tanto de fuzuê, que já acha que latino fala muito alto. Esses comentários a gente já ouviu, que a gente é muito alto, a gente gosta muito de festa e tal. Então, isso é importante. Veja direitinho para que lugar que você vai, porque faz diferença o estado, a cidade que você vai morar. É isso aí. Né? Então, galera, resumindo, se bateu aquela vontade lá no fundo de ir, de fazer um curso, de se aperfeiçoar, faça um planejamento, né? Converse com a sua família, faça um planejamento financeiro e do que você vai fazer lá, onde você vai ficar e segue aquela intuição sua, que eu sou muito a favor de você colocar isso em prática. Nós fizemos isso, tivemos que voltar por um outro assunto, um dia a gente vai falar disso também aqui. Mas valeu muito a pena, apesar de parece que a gente falou aqui só coisas que não, porque lá é difícil, não sei o que e tal, mas não é. Vá como a gente foi com a cabeça aberta, batalhamos muito lá, foi muito bom, valeu muito a pena, conhecemos muitas pessoas, né? Sim, foi muito Fizemos legal. muitas coisas diferentes também que nós não faríamos aqui no Brasil e hoje a gente tem uma outra cabeça, uma outra vivência, eu acho que vale muito a pena. Sim, e relembrando até um dos pontos do profissional do futuro, que o Rodrigo falou, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Com medo mesmo. Por quê? Porque vai dar medo, o novo sempre assusta, sempre dá medo, a gente quer ficar na nossa zona de conforto, mas nós não evoluímos na nossa zona de conforto. A gente evolui quando a gente sai dela. Então, se você sentiu essa necessidade, sentiu essa vozinha falar... Vai, se joga, arrisca um pouco. Isso para tudo, né? Não precisa ir morar lá fora, mas arrisca. Porque o medo é um sinal de que você está fazendo alguma coisa. Se você não sente medo, é sinal que você está na sua zona de conforto. É isso? Então, e assim encerramos. Toca aqui. Mandamos ver hoje. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Está aqui o logo do BravaCast. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sigam a gente na rede social, vai estar aqui o nosso Instagram, a gente vai estar com episódios semanalmente, né? Siga também, vou deixar de novo aqui a Hallandale. Hallandale é a nossa marca de camisetas, ó, hoje eu tô com a rosinha, deixa eu mostrar a estampa aqui nas costas. Ver, ó. Eu nem vou tentar mostrar a minha. Muito bonita essa que é uma praia. Criação nossa. Aliás, Hallandale é o nome da praia que a gente morava lá em Miami. Isso aí, por isso, Hallandale. Por isso é o nome da marca, Hallandale, que é um lugar que é muito especial no nosso coração, estará sempre marcado. É isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada a todos vocês. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Até a próxima. Até a próxima.